Olá pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam o evento Desafio S4HANA Finance. Esta foi a segunda edição, tivemos 5 aulas do dia 26 ao dia 1 de fevereiro e foi realmente de arrepiar, né? Gostei muito da participação de todos, a interação, o feedback que vocês mandaram para mim. Então, muito obrigado mesmo por participar junto comigo desse desafio do conhecimento, né? Prometi para vocês que ia mostrar conhecimento real para ajudar na carreira de vocês. E eu espero ter conseguido contribuir de alguma maneira com isso. Tradicionalmente, temos o nosso desafio, que é um exame, né? É uma prova que eu faço, é uma prova que vocês fazem online, de casa. Dessa vez eu estendi mais o prazo, né? Dei mais prazo para vocês, e aí a gente vê quem prestou atenção nas aulas, né? Quem acompanhou tudo. O objetivo vai ficar claro, eu vou mostrar aqui na nossa apresentação de fechamento do evento, tá ok? Então vamos comentar a prova. Fiquem ligados, para você que fez a prova, vamos comentar tudo agora, ok? Então, como vocês sabem, para quem me conhece ou quem não me conhece, eu sou Marcel Vilaça, já passei por mais de 27 clientes em projetos diversos, ao longo de 15 anos de carreira. Sou ativo na comunidade SAP desde 2007, participo do programa de influenciadores da SAP, o SAP Champions, e sou cofundador da OVLI Educational Experience, que é uma instituição que visa oferecer cursos com o pessoal realmente que está com a mão na massa, que implementa e que gosta de passar conhecimento. Então, muito orgulho de fazer parte da minha contribuição para a OVLI também, ok? Então vamos seguindo. Um pouco sobre meu currículo. Eu tenho certificações desde da certificação lá da 6.0, né, a 6.0 e HP5, do S4HANA, que eu trabalho já há 3 a 4 anos direto com S4HANA, a 1709 e a 1809. O treinamento S4HANA Finance. Lembrando que está fechando as inscrições, tá? As inscrições estão para ser encerradas em pouco tempo. Muita gente fazendo pergunta, tirando dúvida. Então, aqueles que tiverem interesse de ainda fazer o treinamento, dá uma olhada aí. É um upgrade de carreira para quem quer alcançar o nível SAP FI S4HANA Finance, tá bom? Então, mais de 400 consultores capacitados, ok? São mais de 40 aulas dentro do treinamento. Se você dividir o valor pela hora, vocês vão ver que dá uma hora bem mais baixa, né? Bem mais baixa até do que a média de mercado. Então, é um investimento que compensa financeiramente, tá? Tem todos esses benefícios que vocês estão vendo, designado para profissionais que têm conhecimento de configuração. Você pergunta, eu sou de SD, eu sou de MM, sou ABAP, dá para fazer? Dá, se você é uma pessoa que tem conhecimento ali de configuração, tem conhecimento das estruturas organizacionais da empresa, da parte de negócio, não vai ter dificuldade, tá? No início vai ter mais lentidão para assimilar, mas pela minha experiência é coisa rápida, é muito mais prático um consultor com muita experiência, até mesmo de outra área, fazer o curso, do que uma pessoa que não tem experiência em FI, tá? Mas o pré-requisito é que, se é um profissional pelo menos com o mínimo de experiência ali de FI, pelo menos com um treinamento de uma academia ou um primeiro projeto, tá? Se você não é da área de SAP, se você realmente não tem planos para atuar como FI de um projeto na área de finanças e contabilidade, esse treinamento não é para você, tá? Recomendaria começar ali com cursos, né, desde o início ao fim, que é um treinamento que eu estou elaborando e será lançado em breve. Muita gente me pergunta também, mas está saindo. Tem o conteúdo gravado e tem o conteúdo ao vivo, tá? Então, o conteúdo ao vivo é um estudo de caso, eu faço uma implantação com vocês, criação da empresa do zero,
até chegar ali no final, né, do projeto, fechamento e tudo mais. Tem uma mentoria agendada, então durante 3 meses a gente vai agendar encontros, né, para que vocês tragam questões, anotem tudo, tragam questões e a gente senta, não tem hora, a gente senta até vocês se darem por satisfeitos nas respostas de vocês, tá bom? E outros agendamentos também são possíveis, não existem limites para agendamento. Cabe aí do interesse de cada um em sanar todas as dúvidas, tá bom? E tem vários bônus, né? Como o curso completo de migração de dados, são 3 treinamentos ali de migração de dados, e tem um treinamento que faz muita diferença para você que quer tirar a certificação. Então tem um treinamento que eu faço que é o Caminhos da Certificação. Que prova escolher, como fazer, onde obter material, livros que você precisa, quais as provas que você vai escolher. Muita gente não sabe nem como escolher a prova. Então eu vou mostrar tudo para vocês aqui no Caminhos da Certificação. O que eu não vou mostrar, né, e também eu não ponho nem na minha prova do Desafio S4HANA, são questões de certificação. Não encorajo a ninguém a comprar prova, a copiar prova. Você ultrapassa e desvaloriza, né, o status de você ser um consultor certificado, que já é questionável porque a certificação por si só, ela não é um espelho de experiência. Você precisa da experiência. A experiência é o principal. A certificação, ela tem fundamentos, né, que são importantes para você saber o que o produto SAP faz ou não faz. Mas tem que ter experiência também. É um conceito que existe aí desde sempre. Um graduado num curso, numa ciência, numa engenharia, ele não sai de uma academia de treinamento para a prática. Ele precisa passar por um processo de experiência até galgar, mas sem o treinamento, sem o diploma, nada é possível. Começa por ali. Então entenda que a certificação é isso. E a certificação ela ganha um status adicional quando a gente fala de S4HANA, porque o S4HANA ele é diferente do ECC. Você tem muita experiência dentro do ECC, não significa que você vai performar bem dentro do S4HANA. Tá? E o pessoal está contratando com foco no S4HANA. A própria contratação já filtra isso. Então, encorajo vocês a pensarem com carinho na prova de certificação e por isso que eu ponho no Desafio S4HANA um toque da prova da certificação ali, né, que é para entrar no clima já, né? Muito bem, contatos aqui, então vocês têm o link da inscrição, tem o link aqui, marcelvilaça.com, quero minha vaga, pega no QR Code. Na dúvida, pergunta, tem o contato @marcelvilaça.com e aí vocês tiram qualquer dúvida sobre o treinamento, seja para fazer agora, seja para fazer em outra oportunidade, mas vocês têm o canal aberto aí para se interagir e pegar tudo que vocês precisam saber, tá? O evento, só para fazer um briefing do evento, o que foi o evento? Foram 5 aulas, né, da Maratona F110. Detalhe que a Maratona F110, eu tenho 7 publicações, né, 7 vídeos que estão no ar no YouTube, vocês conseguem ver, tem um blog da comunidade SAP falando da Maratona S4HANA, Maratona F110, tá? Vem a aula 2, né, o YCO, o plano de contas do futuro, falamos muito do plano de contas, comparamos os ranges de contas, né. A aula 3 foi uma continuação, determinação de contas. Na aula 4 aí a gente foi para tesouraria, tudo dentro do Fiori ali, né, fluxo de caixa, mostrei para vocês as diferenciações. E na aula 5 foi, né, a fechamento em alto nível, customizando um objeto de migração de dados. Então a gente fez do zero ali, customizou um objeto do zero e passamos por todas as funcionalidades do modelador do cockpit de migração, tá bom? Então vamos direto para a prova, tá? Olha pessoal, tem gente que realmente não sei se é a pressa, não sei se não está levando a sério a prova.
essa prova foi feita para quem leva a sério, tá? Se você fez a prova ali, estou ali de bobeira, vou fazer a prova, vou tirar uma onda aqui, vou tirar 100% dessa prova para postar, não vai dar certo. A prova não foi feita para quem não levou a sério, né, o conhecimento. Inclusive, as aulas são focadas no ao vivo, né? Eu fecho a aula com 24 horas, tá? Só para atender pessoas de fusos horários diferentes. Então, focada no ao vivo, focada na passagem de conhecimento. E não é o fim do mundo se você não tirou a nota correta, porque o conteúdo é sobre as 5 aulas. O FI tem mais conteúdo que essas 5 aulas? Logicamente que sim. O S4HANA tem mais conteúdo que essas 5 aulas? Muito mais conteúdo. Então, pelo menos o assunto que a gente abordou, né, foi o que a prova tentou medir. E teve gente até que nem leu o que está escrito aqui, tá? Então, o pessoal realmente nem leu as regras da prova, né? Que não são tantas ali. Se você pega exames aí de concurso público, o pessoal dá um caderno de regras, né? E, evidentemente que poucos leem. Aqui a gente tem um par ali, 8 tópicos, né? Então, basicamente, explica ali quem são as questões verdadeiras, quem são as questões falsas. Se você marcou, é porque são verdadeiras. Se você não marcou, é que são falsas. Assim é na prova da certificação, tá? Aqui na prova da certificação já teve uma época que era uma dupla coluna, né? Coluna verdadeira e falsa. Depois tirou. A marcação é verdadeiro, a não marcação é falsa, tá? No caso aí 50% de aprovação, e evidentemente é uma prova online. Estendi o prazo aí para quase uma semana para vocês fazerem, né, a prova, da segunda até agora no sábado, praticamente 6 a 7 dias, 6 dias. Então, prazo estendido. Dava para fazer consulta, né, na web, dava para você fazer o que quisesse. O objetivo era você concluir a prova, né? Se você fizesse uma consulta e assimilasse o conceito da prova, tá valendo, tá? Muita gente falou, eu não sabia, aí eu fiz de qualquer jeito. Se você realmente dessa prova não levou a sério, torço para que na próxima, né, vocês arregassem as mangas ali. Pode fazer uma questão por dia, pode fazer 2 questões por dia, né? Então, evidentemente que a prova você não vai registrar na prova, você pode fazer, deixar anotado, no final você conclui e submete a prova, tá? Então tem várias maneiras de você fazer. Todo mundo que fez a prova, foram 149 corajosos, quase o dobro do último desafio. Parabéns, hein? O pessoal criou coragem, meteu as caras, foram muito mais, quase o dobro do número de pessoas que se submeteram para fazer a prova. O pessoal que realmente criou coragem e meteu as caras. Vocês já estão de parabéns, tá? Quem não tirou a nota desejada, não tem problema. Saiba que é um conteúdo das 5 aulas. Pode perfeitamente ter caído o conteúdo que vocês não são ponto forte de vocês. Por exemplo, ativo fixo não caiu, na outra vez caiu, tá? Então, tem vários conteúdos que não entraram nessa prova. Entrou tesouraria, eu sei que tesouraria nem todo mundo tem contato, porque o FI é separado do FSM. Então, teve vários dificultômetros aí, mas entenda que o conteúdo é das 5 aulas, ok? Não significa que quem não tirou uma boa avaliação tá ruim, tô na pior, não tem nada a ver, ok? Tem também pessoas que é do CO, que querem adquirir mais conhecimento dentro de FI, que se submetem. Então, vocês não têm obrigação de elaborar uma prova dessa, que eu fiz realmente no detalhe, eu fiz para pegar no detalhe, né? Então, saibam disso. Então, a prova, vocês que fizeram já estão mais do que de parabéns, tá? Vão receber gloriosamente aí um certificado como esse, né? O evento 2 tem a data, vai ter um QR Code ali com este vídeo aqui para vocês, ok? Como eu mencionei anteriormente, o objetivo da certificação do Desafio S4HANA é avaliar o conhecimento das 5 aulas que a gente fez, tá? A prova foi online, já comentei, com prazo estendido,
e a consulta de material foi permitida. Eu vi que teve gente que entrou em contato comigo e falou, eu não sabia que era permitido consulta, mas se eu dou uma prova online, né, com 5 dias, material que eu baixo toda a aula, só se eu fizesse lá como concurso público, um caderno de orientações ali para todo mundo ler, que nem todo mundo ia ler, mas evidentemente que é uma prova que permite consulta, né? Por isso a prova é bem capciosa. Então, quem perdeu alguma instrução dessa, eu torço para que na próxima mande ver. E foi uma surpresa até o primeiro colocado, tá? Gostei muito. Surpresa muito boa. Então, a prova nos moldes da certificação, pessoal. Então, muita gente entra em contato, é desapontado porque não obteve a nota desejada, mas o interesse não é fazer um caderno de exercícios, né? Para fazer um caderno de exercícios, eu não usaria nem uma prova online. Para fazer exercício, eu faço como eu faço no treinamento. Pego um dia lá de mentoria, faço uma implantação do zero e vamos abrir uma empresa e clica aqui e lança e configura. Para mim, caderno de exercício com sistema é na prática, né? Prova é prova. Então, a prova é para medir, tentar medir. Evidentemente que uma prova jamais será precisa na medição do conhecimento, é uma aproximação em condições iguais para todo mundo. Então, a prova foi bem objetiva nisso. E eu procurei copiar, né, a metodologia que eles aplicam na certificação SAP. Então, eu já tirei 4 provas de certificações, então já deu para captar deles, né, como que o pessoal pensa na elaboração da prova. E não, eu confesso para vocês, muitos problemas de compreensão nas questões da prova. E pode ter certeza, muitas vezes as provas que são em inglês, a última agora que eu fiz era em inglês, é o inglês traduzido do alemão, com termos técnicos desconhecidos. Você tem que ir ali tentando usar o raciocínio lógico para identificar. Então, a ideia é pegar essa lógica e dificultar um pouquinho, mas nem tanto. E eu coloquei, por exemplo, múltiplas questões, múltiplas afirmativas, né? Então, você vai ter... Muita gente manda e-mail e fala, devia ser uma questão certa. Aí você faz por eliminação, né? Você não precisa nem conhecer a questão. Você tem uma questão com 5 proposições, 4 você viu que eram impossíveis. Eu não preciso nem saber a quinta. Aí você vai lá e mata, quer dizer, você passou uma questão sem saber. Então a prova mede isso. O acerto é único, ou seja, exatamente por esse conceito, para você não deixar escapar nenhum conceito ali, então tem que fechar a questão. Se a questão que eu fiz aqui, com 3 proposições, na certificação são 5, tá? Certificação são mais. Eu fiz com 3. Na certificação você tem que matar 5 ali. Se acertou 4, uma ficou para trás, perdeu a questão. Então a prova você tem que fechar e é acerto único. Não tem meia questão. Então, dedução lógica da questão, então existe a questão, ela não vem de graça, o entendimento. Você tem que entender ali o contexto da coisa. Por exemplo, passos da configuração, né, da contabilização da F110. Aí vem uma questão lá, PIS, COFINS, CCLL. Você vai parar e vai dizer, faz sentido? PIS, COFINS, CCLL como contabilização da F110. Faz sentido. Faz sentido, porque são exatamente os impostos do lançamento da fatura, né? Então, tem que estar na nota. Eu falei isso aí durante a aula, sempre menciono, né, os impostos da fatura, imposto de serviço. Então, falei bastante lá também no treinamento da determinação de contas, né? Entrou na JOB Tax, falei dos impostos, tem que associar. Mistura de componentes semelhantes, então eu fiz várias comparações aqui de BCM, né, com PMW, né, com o programa de impressão clássico. Então fiz várias comparações, joguei muito com isso aí, muitos acertaram, a maioria foi as questões mais acertadas. O pessoal andou capturando bem isso aí, tá? E foco.
Tem questão que ela cobra foco na questão, né? Atenção. Você veja lá, por exemplo, um processo de cobrança. É dentro da F110, tá? E aí eu venho dentro da F110, falo programa clássico, aí tem que sair ligando. Aí eu faço uma questão, aí eu falo do PMW. PMW não é programa clássico. Então, se não tiver atenção ali da historinha do que está se pedindo, vai confundir as coisas facilmente, né? Então veja o quadrinho ali abaixo, o mediano, né? O mediano foi em torno de 28,93, quase 29 pontos de média de 0 a 30. Então um terço da prova foi a média de acerto, né? 9 candidatos aprovados. Então foi bem mais baixo, um terço mais baixo do que o outro, que foi 30. Ok? Ressaltando a importância do S4HANA. Então a gente passou no contas a pagar, contas a receber, tesouraria, explorando bem o Fiori e o conceito de PMW, que é um conceito novo. Por que eu sempre nos meus treinamentos, tudo que eu falo bastante de PMW? Porque no Brasil a gente está acostumado com o programa clássico, que é aquele RFF, OBR, underline U, A ou D, A e D para contas a receber. Porque já vem pronto, né? As estruturas já vêm prontas ali e dificilmente, eu particularmente, se você pode usá-lo, eu não recomendo você fazer uma estrutura no PMW, porque você tem que ir para a transação DME ou DMEX no S4HANA para construir manualmente a estrutura. Já tem um modelo que você pode pegar e atualizar. Mas, como já vem pronto no clássico, é melhor fazer do clássico. Só que agora, com o BCM, que é o módulo de aprovação, tem vários aplicativos no Fiori que são cockpits de aprovação, muito bonitos, muito bonitos. Tá fazendo bastante sucesso nisso aí, o BCM, com esse módulo de aprovação interativo, o fluxo de aprovação fica muito claro, tem os monitores de controle, né, tem os detalhamentos para ver o que está sendo aprovado ou não. Então é muito mais do que uma van, né? Porque a van, você faz F110, cai num diretório, o programa vai lá e limpa, né? Ou o critério de aprovação, que o SAP tem um workflow que trabalha no meio do F110, mas só que você gera a proposta, você fica bloqueando o dado mestre. Até o aprovador lá em 2, 3, 4 dias aprovar, aquele dado mestre vai ficar bloqueado. As empresas não podem bloquear os dados mestres assim. Então, o BCM com o S4HANA, ele está bastante viável. E o BCM exclusivamente trabalha com o PMW, não trabalha com o programa clássico. Então, por essa razão, eu tenho cobrado muito, né, de você pelo menos saber os conceitos e interagir mais com o PMW. Fiz bastante questão nesse sentido aí. Contabilidade, Fiori e a migração de dados, que eu já falei, o consultor de FI, ele tem que ser conhecedor de migração de dados, tem que ser. Todo o projeto já é certo, ele vai pegar as partidas em aberto, vai carregar, não tem para onde, e o ativo fixo pelo menos. Se você trabalhar no projeto como ponto focal na migração, aí você vai pegar material, BP e tudo mais. Muitas vezes até em projeto você vai pegar o BP na visão da empresa. Então tem que saber. E o cockpit de migração da S4HANA está muito bom. Outras versões para trás, problemas de performance, instabilidade técnica, estava prejudicando isso aí, mas agora está melhorando. E aqui está o ranking das questões. Então está organizado das questões mais difíceis até as mais fáceis pelo percentual de acerto. Então vejam ali as questões 17 a 5, com 3% e 6% respectivamente de assertividade. Então 3% de assertividade, bastante baixo, eu vou comentar essa questão em especial. E por fim, as perguntas mais fáceis, as perguntas mais assimiladas, referente ali processamentos da F110, metade das pessoas acertaram, né, praticamente. Então são a 3 e a 6, né, sobre os programas de pagamento clássicos, né, e características da F110, ok? Olha aqui, ó, as questões mais difíceis. Então a 17, que teve 3% de assertividade, né, os procedimentos para criar um novo objeto de migração.
Então, em cima, mapeamento de estrutura, mapeamento de campo, ok, existem essas opções dentro daquele espaço. Mapeamento de BAP. O que é mapeamento de BAP? Você não tem mapeamento da BAP, né? A BAP, você quando vai criar o objeto, você indica quem que é a BAP, o módulo de função que vai funcionar naquele objeto. Antes você pesquisa, ele já abre, né, o modelador com aquela BAP, você só vai trabalhar com ela. No máximo você vai na estrutura destino, né, que é onde está a BAP ali, e você copia as estruturas, faz o download da estrutura. Mas você não faz um mapeamento da BAP, não existe essa possibilidade. Você pode baixar, né, as estruturas que a BAP possui e subir na estrutura de origem, que são as duas etapas de cima. Embaixo segue as etapas só para recordar, são 4 etapas, né? Estrutura de origem, estrutura de destino, mapeamento de estrutura e mapeamento de campos. Tá? Então, o mapeamento de estrutura de campos é válido. Embaixo eu teria aqui, ó, selecionar uma BAP, aí faz sentido, eu seleciono a BAP. Baixar a estrutura destino, ok, eu faço isso. E carregar na estrutura de origem. Essa daí, um elevadíssimo número de assertividade, né? 77% das pessoas realmente não tiveram dificuldade em acertar isso aí. E aqui embaixo, olha, modificar a estrutura, modificar a visão. Então, essas também são etapas. Então, que etapas são essas? Modificar a estrutura e modificar a visão. São 2 etapas que a gente tem na estrutura de origem. São muito importantes porque elas coordenam ali o status de campo da tua planilha de origem. Quando você quer deixar um campo da planilha obrigatório, você tira da estrutura, né, da visão, da opção de modificar a estrutura e põe na modificar a visão. Aí abre lá os campos para você colocar o status de campo. Então, essa daí teve um índice baixo de acerto. Na quinta, olha só, processo de contabilização do setor financeiro pela Eficiente 10, né? Então, o pessoal acertou quase a metade ali, né, que foi o PIS, COFINS e SLL, faz parte da contabilização da Eficiente 10, uma vez que são impostos de serviço, né, retidos na fonte na baixa do financeiro, seja cobrança ou pagamento. Também com bastante assertividade, débito fornecedor, crédito transitório à saída, ok. E aí gerou uma confusão ali, ó, crédito cliente e débito na transitória entrada. Por que esse daí tá falso? Porque não é Eficiente 10 que faz isso não, tá? No caso, o programa de arquivo eletrônico. Isso aí eu mostrei para vocês, quando vocês integram o arquivo eletrônico na FF.5, tá lá no material de vocês, ele faz essa baixa eletronicamente, ok? Então, essa questão aí também ficou comprometida por conta disso. Como é um processo eletrônico que eu mostrei, eu não mostrei um processo manual na nossa aula, a gente vai considerar um processo de troca de arquivos, seja de remessa, tá? E importação da remessa. Eu até descrevi os razonetes com as contabilizações, foi bem focado no processo eletrônico. Evidentemente que você criar um meio de pagamento, né, de baixa de cliente imediato, você tem essa contabilização e é até um meio de pagamento que não é recomendável, né, liquidar o cliente ali manualmente, massivamente, direto na conta banco entrada. Por quê? Porque cliente não é rastreável. Então, se você cometer um erro, baixar uma carteira inteira de clientes direto para a conta banco entrada, para depois descobrir quem realmente não teve a compensação bancária só no site do banco, olhando pelo extrato. Então, é um meio de pagamento que nem é tão recomendável, tá? Nosso foco aqui é pagamento eletrônico. As mais fáceis, né, foi sobre o programa clássico ali, são muito menos flexíveis que o PMW, evidentemente. Todo programa clássico é só a BAP que mexe, né? Todo mundo acertou as questões de BCM, né? Então, sem problemas quanto a isso. Na questão 6, sobre a variante da Eficiente 10, né, fornece dados do banco da empresa, ok. Preenchidos de maneira diferente do PMW, sim.
E devido à complexidade, provoca muitos erros na baixa do título. Isso daí muita gente marcou, tá? O que está em cinza aqui é para deixar em branco. Então tem muita gente que colocou aí, ó, devido à sua complexidade, provoca erros na baixa. Eu falei lá para vocês, quando a gente fala de variante, né, que é a questão aborda variante, a gente não está trabalhando com baixa, tá? A variante, ela atua na geração da remessa bancária. Então, ela não interfere no débito, né, se for um caso de fornecedor, no débito fornecedor, crédito, banco, saída, tá? Então, se der problema de arquivo eletrônico, do arquivo de remessa, você vai olhar a variante. O arquivo eletrônico também busca informações, né, lá dos parâmetros, porém, quando o problema é de baixa, não adianta ficar olhando a variante, porque você pode muito bem baixar um título sem precisar gerar uma remessa. Então, esse daí levou muita gente ali a perder essa questão. Então, esse aqui é o gabarito, tá? Então, não vou precisar enumerar, depois vocês voltam no vídeo aí, dá um pause, pode capturar essa tela. Aqui são os aprovados, então olha lá, Diogo Oliveira ficou em primeiro, Jonas Santos, Alan Irashima, Breno Lopes, Mariana Ferreira, Vânia Almeida, André Bispo, Diogo Patriota, Fábio Gomes, Francisco Assis, Maurício Campestrini, Sheilinha Miranda, Tatiana Rosa e Valéria Alarcon. Então, aprovados, foram 14, eu falei 9, né? Foram 14 aprovados no exame, tá? Então, com mais de 50% das questões acertadas. Lembrando que a prova da certificação é 63%, né? O sarrafo é mais alto, né? Então, aqui a gente trabalha com 50% de assertividade. Um exercício para vocês, olha só, para quem não está nessa lista, pegue ali, eu vou mandar por e-mail todas as questões que vocês marcaram. Então, com base na prova, vocês vejam ali quais as questões do verdadeiro e falso, lembrando que o marcado é verdadeiro, o não marcado é falso. Veja as questões fora do critério de eliminação, né, que vocês acertaram de verdade. Como assim? Se você tem uma questão em que você acertou, das 3 proposições, acertou 2 e errou uma, pega essas 2 questões, né, e vai somando todos os itens que vocês acertaram. No final você pega a quantidade de itens que vocês acertaram, dividido por 60. E vejam como que ficaria a nota de vocês, né, sem ali o critério de eliminação da questão. Então, provavelmente vai subir um pouco ali a nota de vocês, né? O critério de eliminação, ele exige que você feche a questão para poder pontuar. Não tem meia questão. Então, aqui, olha só, 80% da prova, Diogo Oliveira Silva, parabéns pro Diogo. Vai ganhar uma camisa aí, vamos mandar para você a camisa. Show de bola, Diogo, parabéns mesmo, né? E fez 80, foi uma nota muito boa. Você vê que a prova ela é factível, tá? Ela é totalmente, dá para chegar do outro lado na prova, não tem nada impossível ali na prova. Realmente depende de como você encarou a prova. Se encarou como um desafio mesmo, vou ganhar dessa prova, vou pegar essa prova, vou fechar ela, legal. Ela também pode servir de aprendizado. Você pega a prova, não sabe tudo, mas você pode pesquisar, foi liberada a pesquisa, né? Ela é prova online, com 1 semana para fazer. Lembrando que a prova da certificação, ela é online, mas só que existe uma empresa, né, contratada pela SAP, que ele fica ali, ele entra, compartilha a tela pelo Zoom, ele fica um fiscal dentro da sua máquina. E no meio da prova ele te interrompe para fazer pergunta, como é que você está fazendo, tá ok, tá tudo certo, ele tá te olhando o tempo todo ali. Então, dá para fazer consulta? Absolutamente não. Se pegar qualquer material ali, ele desconecta da prova. Então, levantou, é desconectado. Então, existem vários avisos.
Essa prova não, foi feito para você aprender com a prova, né? Se tem algum conceito que você não tinha assimilado, dá para ir pesquisar e voltar com ele para responder. Então depende muito de como você encarou a prova. Se você encarou ali, vou fazer, vendo o que é que dá, né? Não estranhe resultados que não foram, né, o esperado. Muito bem, Diogo, valeu aí, Diogo, provadíssimo, né? Então, lembrando aí, tem um treinamento. Quem quiser entrar em contato com o treinamento, tá aqui o link, tá? Contato@marcelvilaça ou marcel.vilaça.com, que era a minha vaga, ou o link do QR Code. E aí, a partir de agora, pessoal, vou fazer os comentários questão por questão da prova, tá? Quem quiser ver todos os meus comentários, né? É uma oportunidade de aprender também com a prova. Então, segue aqui no vídeo e vamos junto, tá? Veja só, a função do banco da empresa também teve alto índice de assertividade, possibilita baixa, né, de faturas, a pagar e receber, claro. O banco da empresa tem FBZP, tem conta lá dentro. Muita gente confunde isso aqui, ó. Impossível trocar a conta contábil bancária associada ao meio de pagamento. O banco cortou ali, mas eu falo que é durante o processamento da Eficiente 10. Durante o processamento da Eficiente 10 é quando você está executando um ciclo, né? Como é que você vai trocar alguma conta ali? Não é manual, né? Realmente para reforçar que a Eficiente 10 é automática. Se a conta foi configurada, durante a Eficiente 10 você não troca. Durante o processamento da Eficiente 10. Eu posso muito bem estar dentro da Eficiente 10, crio parâmetros, ok, vou na configuração, troco a conta, aí vai trocar. Porque depois que eu gerar a proposta e o ciclo de pagamento, ele vai adotar a última configuração. Mas durante o processamento é impossível. O banco da empresa tem duas funções, né? Fornecer critério para baixar o documento de fatura e fornecer informações do arquivo de remessa, ok. Então, aqui, sobre a seleção livre da Eficiente 10, isso aí eu tentei pegar vocês aqui, mas ficou bem claro, né? Aqui teve alto índice de assertividade, tá? Então, olha, para essas datas, né? Então vocês viram que a data ela é ano, mês e dia, e se for intervalo, é entre parênteses e vírgula ali. Então, o pessoal não caiu na minha. Sobre programas clássicos temos, aí tem a assertividade ali, ó, são muito menos flexíveis que o PMW, isso é verdade. Então, qual a diferença do processo de pagamento de cobrança no Brasil? Então, a gente sabe que pagamento de cobrança no Brasil do processo de pagamento e cobrança, né? É a diferença do quanto você pagar e do quanto você receber. Aí nenhuma diferença não tem, né? Então, o pagamento é por data de vencimento. No dia da data de vencimento, o que é que o analista do Contas a Pagar faz? Pega as faturas, liquida aqui no SAP e manda a remessa bancária para o aviso, né, da ordem de transferência para o favorecido. Na cobrança, o que é que isso acontece? A gente tem ali um processo intermediário que você gera um LC ali dentro do SAP, tem que mandar para o banco, mas na cobrança nem é por data de vencimento, porque a data de vencimento fica quando o título está no banco. Então, tem APIs até que pega o documento do faturamento e já manda para o banco via API. Quer dizer, faturou, ele já cai na rota, vai para o banco, esperar lá no banco o cliente cumprir a data de vencimento. Então, é outro cenário, né? E aí, quando volta essa compensação do cliente, aí que ocorre a baixa por liquidação. Processo de contabilização do setor financeiro foi uma das questões mais assertivas, né? Então, PiscoFins, CCLL, débito fornecedor. Crédito cliente, débito transitória, no processo eletrônico não tem. Ah, mas dá para criar um meio de pagamento, de cobrança, né, que liquida. Até dá, mas não é recomendado e não foi referente ao que a gente viu na aula, que era troca de arquivos eletrônicos. Variante do programa clássico da Eficiente 10.
possui as características, tá? Então fornece empresa Banco ID para o arquivo de remessa bancária, também sem dificuldades. Quem são as alternativas verdadeiras e falsas? Olha só, tabela Arrego S, armazena dados permanentemente. Então, ó, nessas questões, olha, você começa a aprender certas coisas. Tudo que é generalizado, você desconfia, né? Então, a Regus, ela armazena quem está em proposta. Eu até mostrei uma outra forma de você ver isso, né? Entra na F110 e verifica a propostinha que está ali, né? Pelo match code ali da identificação ou data. Então, quando você tira ele da situação de proposta, ele zera a Regus, né? O Regus. Então, ela não é permanente. O suporte Launchpad é uma plataforma que permite o livre acesso. O suporte Launchpad eu apontei como a melhor plataforma para você buscar uma mensagem de erro, buscar alguma informação, nota, mas só entra no suporte Launchpad quem tem a senha do cliente ou a certificação SAP, é outro bônus que você ganha por possuir uma certificação SAP. Você pode entrar lá no suporte Launchpad com a sua senha, tá? Você não precisa pedir o S-User do cliente que você está. Então você entra e você mesmo pesquisa suas notas e perguntas e mensagens de erros e tudo mais. Então não é aberto, essa é a grande questão. Não é recomendado preencher o log adicional com todas as 4. Todo mundo matou essa, né? Quem mexe com esse F110 sabe que só deixa 3 ali e do meio uma ou outra. Quem são verdadeiro e falso? Na 8. Primeira versão da S4HANA 15.03 e ainda não possui a Simple Logistics, beleza. O Cloud tem um servidor hospedado privado, né, na SAP ou privado. Então, aí eu fiz uma brincadeira, né? Eu fiz um trocadilho com o S4HANA On-Premise REC. O REC você pode contratar um fornecedor, né, do banco de dados. O S4HANA Cloud não, ele é da SAP, tá? Por isso que ele tem tantas restrições também. Para as empresas com processos mais complexos, recomenda o S4HANA On-Premise. Isso aí foi amplamente acertado, foi uma das mais acertadas. Sobre o YCOA, todo mundo matou também. O YCOA ali, vocês entenderam muito bem qual era a jogada, tá? Detalhe, eu estou passando algumas questões, estou comentando os principais tópicos, mas se vocês tiverem alguma dúvida de questão específica, manda uma mensagem para o contato, ok? Queria que você comentasse tal questão, eu comento, tá? Mando uma mensagem para vocês, então façam isso se tiverem alguma questão aqui que eu não dei uma explicação, né, mais detalhada. Olha só, sobre o Best Practices e o plano de contas, eu falo aqui de uma empresa que tem o SGAP e o SPED. Então, se ela tem o SGAP, eu vou precisar de um Ledger para reportar. Se tem SPED, eu preciso atender requisitos de Brasil. Como é que eu faço isso? Do SGAP eu preciso de um Ledger, né? E do SPED, tem uma estrutura de balanço que você cria no SPED, né? O Best Practices fala isso. Você pode ter um sistema legado que já faz isso lá dentro, mas é comum no SAP criar essa estrutura de balanço. Então, essa é o X da questão. Criar e modificar a dado mês da conta razão não vai resolver, né? Determinação de contas no S4HANA, parceiro de negócio, conta de reconciliação, isso aí todo mundo gabaritou. Determinação de contas de material está na UBIC, beleza, é as classes de avaliação, né, na UBIC que faz isso. A determinação de contas de imposto B40 FTXP também, essa foi uma das questões também que não impôs muita dificuldade. Verifique quais as alternativas são verdadeiras e falsas. Então vamos lá, de novo, S4HANA Cloud. Atualiza sem necessidade de um projeto, isso é uma característica, tá? É como se fosse um support package. Então você faz ali uma atualização. A atualização é feita pela SAP, essa é a grande vantagem, porque não oferece o mesmo custo que você tem no on-premise, né? Então o S4HANA Cloud é mais vantajoso nisso. Guia de implantação é adaptado ao Best Practices, ok. E o on-premise nunca pode ser convertido em S4HANA Cloud através o SP on-premise não pode ser convertido através do servidor REC. É porque o REC ele funciona com on-premise e ele é um provedor na nuvem, um servidor na nuvem.
Então, esse servidor na nuvem, ele, para ir para o cloud, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para você ir para o cloud é outra implantação, né? Então, são plataformas diferentes, apesar de serem na nuvem, aí vem a questão da jogada aqui, né? É na nuvem, mas são produtos diferentes. A abordagem para o Ledger por conta também ficou bem clara. Ali fala, a abordagem por conta não deve utilizar nenhum Ledger para agrupar suas normas contábeis. É impossível não usar nenhum Ledger, né? Pelo menos o 0L você tem que ter, porque o S4HANA necessariamente ele é NewGL. Então dizer que não vai usar nenhum Ledger, vai deixar o Ledger ali vazio na tabela, porque antes do NewGL você tinha aliás, só com o NewGL no SCC você tinha o Ledger 00, mas era o Ledger 00, o Ledger geral. Aqui está falando que não vai usar nenhum Ledger. Então, a abordagem por Ledger é mais indicada, né? Porque por Ledger na hora que você vai incorporar rollouts de empresa, você não precisa estar criando conta ali dentro. Então, isso é verdade. Recursos disponíveis para adotar uma abordagem por Ledger é a transação FB50L. Lá você escolhe realmente um Ledger em relação ao outro e você pode fazer diferenciações. Sobre o Fiori, possui aplicativos que são 100% espelhados em transações SAP-GUI. É verdade, você pode ter aplicativos do Fiori que eles são aplicativos tipo SAP-GUI. Então, eles, por exemplo, a F110, você pode ter a F110 igualzinha ao SAP-GUI dentro do Fiori. É bem melhor utilizar o SAP-GUI para a utilização do fluxo de caixa realizado. A gente viu que o SAP-GUI, ele realmente, para fluxo de caixa, ele está depreciado, né? E, inclusive, tem processos que nem tem. Eu falei do exemplo do adiantamento. Nem tem esse processo dentro do SAP-GUI. Então, são transações ali que devem cair para obsoleto. Vocês devem sempre mostrar os aplicativos do fluxo de caixa analisador e o itens de fluxo de caixa analisador. O aplicativo analisador do fluxo de caixa traz a exibição de entradas e saídas da empresa. Beleza, é isso aí. Sobre ainda fluxo de caixa, aí tem o aplicativo de itens de fluxo de caixa, possui campos de níveis de certeza, exatamente, aquele nível de certeza, e ali no nível de certeza você vai ter como escolher, por exemplo, quem são os adiantamentos, né? Coisa que você não consegue ver mais no SAP-GUI. Então, dessas daí são características mais importantes. Sobre a questão 16, a LSMW ainda funciona muito bem no S4HANA, ela é uma alternativa à LTMC para migração de dados. Aí continuaria a questão aqui para as principais frentes de migração, né? Então, pessoal, a LSMW ainda é válida, ainda é importante, mas ela não faz o BP, porque o BP é um Big Tree, né? Então, material, cliente, fornecedor, são os principais objetos de carga de qualquer projeto de tecnologia, não restritamente ao SAP. Então, a LSMW não faz o BP, então não dá para considerar a LSMW como principal programa de carga a nível LTMC. A LTMOM permite que objetos sejam modelados e adaptados, perfeito. A LTMC não é a única ferramenta, perfeito. Você tem várias ferramentas, tem a transação MAS, tem um monte de ferramenta que você ainda dá para usar. A LSMW tem programa, pode desenvolver programa. Então, procedimentos para criar um novo objeto. Aí começa, né, ver aula 5, né? Quem gabaritou ali. Mapeamento de estrutura, campos e mapeamento BAP. Foi isso que eu comentei, né? Essa 17 aí foi a questão mais errada de todas, tá? Só 3% acertaram ela. Então, tinha comentado lá em cima. Então, BAP ou função, ok. O 2 é a questão desta 17 foi a que mais acertaram, foi essa do meio. Porém, a terceira foi a questão mais errada dessa questão 17, né? A gente viu lá dos índices. Modificar a estrutura, modificar a visão. Se você clica ali detalhe que eu estou dizendo que isso aqui é um processo, né, para criar o objeto LTMOM. Eu não estou explicando se é um processo ali, um macroprocesso ou um microprocesso. Nesse caso aí é um microprocesso, ele está dentro da estrutura de origem. Vocês têm que deduzir aí se ele está dentro da ideia. Então lá dentro da estrutura de origem você tem modificar a estrutura
Que aí ele tem o quê? Campo técnico, quem é campo-chave, é aqui que você põe. Quando você muda para modificar a visão, o que é que ele vai dizer para você? Status de campo, obrigatório, opcional, né? Então, essa é a ideia para esse requisito aqui. É bom que vocês erraram, né? Que aí vocês já marcam aí, já sabe onde fazer essa alteração. Sobre o SAP ser um sistema contábil, considere as seguintes afirmações. A conta de conciliação, essa daí foi uma das mais acertadas, né, essa 18. Acho que foi a mais acertada, né? Quase 50% acertou ela. Passar aqui. A 19, sobre o S4HANA On-Premise, o SAP GUI é totalmente obrigatório. Se eu dissesse o SAP GUI é permitido, é parte, estava certo, mas totalmente obrigatório não é. Tá? Então, o Fiori ele consegue cobrir todos os processos, né, do SAP GUI. O Fiori pode alcançar uma performance de execução tão rápida que será imperceptível notar as diferenças para o SAP GUI. Isso é verdade, eu falei isso em treinamento, né, no nossa aula. O Fiori, se você for medir a velocidade do Fiori, a velocidade do SAP GUI, com a máquina Super 10 sem defeitos, né, dificilmente um programa executável na sua base vai ser mais lento do que qualquer outro programa, né, na web. Então, só que assim, não precisa ter a mesma velocidade, né? O Fiori não precisa ganhar de SAP GUI em velocidade, mas ele chega a ponto de ficar tão rápido que ele é responsivo ali com um clique ali, né? Isso eu já vi várias vezes, vários locais, né? Inclusive até para carga de dados, a gente está fazendo teste, você vê que está lento. Mas quando chega na produção, a coisa vai que vai, porque geralmente as melhores máquinas lá do servidor fica destinado ao produtivo. Então não dá para reclamar ali de performance do Fiori, uma vez que foram adotados vários cuidados, como internet rápida, né? Você tem que ter utilizado o Fiori ali, o buffering, né, das telas, que aí toda hora que você entra no aplicativo ele já carrega rapidamente. Perfil de usuário bem feito, então o perfil de usuário não pode estar geralzão, né? Você tem que ter o perfil do usuário com os aplicativos que ele vai usar, que aí na hora que ele entrar já carrega rapidinho. Então tudo isso aí ajuda o Fiori. Então o Fiori possui uma grande vantagem em relação ao GUI, que é a utilização da sua plataforma. Então ele fala da utilização da plataforma, depois eu vou ver esse ponto aí, eu acabei cortando ali na hora de colocar a tela. Então, no ponto 20, os processos financeiros do S4HANA oferecem inovadores. Então, estou falando aqui de processos financeiros inovadores. Quando a gente fala de processos financeiros inovadores, né, a gente vai ver o que tem de novo. Aí eu falo aqui, a geração de arquivo de remessa bancária pela baixa na FDTA. Que inovação tem nisso, né? Inclusive, eu até citei lá que eu estava fazendo pela FDTA, que era o processo mais básico, porém, na aula eu cito os APIs, né? Tudo que é referente a API, automação de processo, que já vai conectado lá com os bancos de dados bancários, segurança da informação. Então, esses são os processos inovadores, tá? Ok, pessoal. Então, é isso aí. Mais informações do treinamento. Obrigado. Se teve alguma questão aqui que vocês não se deram por satisfeito com a explicação, que querem questionar a minha explicação, fiquem inteiramente à vontade, tá? Vocês argumentando, vou ler e responder a todos os argumentos, e se tiver que reverter aqui alguma nota, algum conceito, vai ser um prazer. Na última prova eu reverti três notas, tá? Então deu certo aí, a argumentação da galera ali, né, me convenceu. Evidentemente que eu não quero me postular aqui como dono da verdade, não existe isso, não existe, a gente aprende muito, até porque muitos dos meus alunos até têm muita experiência, até muito mais experiência que eu, gente aí da década de 90 do SAP. Então, para mim, realmente vai ser um prazer escutar a argumentação de vocês e se der para reverter a prova e colocar mais gente certificada, vou ficar mais contente ainda. Então, contestem, tá? Pode mandar aqui, ó, contato@marcelvilaça. Aquela questão tal, eu não concordei com a explicação, pode ser assim, desse jeito, foi isso que eu interpretei. Vou dar uma olhadinha lá
e vou responder para vocês, tá bom? Então, obrigado por terem assistido até aqui, obrigado por ter participado do Desafio S4HANA de alguma maneira. Se você viu as 5 aulas, meus parabéns, muito obrigado. Se você viu parcialmente isso, agradeço da mesma forma e vamos esperar aí o desafio 3, né? E aí eu quero ver, né, quem por acaso ficou com a pulga atrás da orelha aqui, que ficou em choque aí, que não teve aquela nota desejada, na próxima vocês podem me dar a volta, a oportunidade aí de me derrubar, hein? Então, eu quero ver isso mesmo, tá? Então, muito obrigado aí, pessoal. Um abraço a todos.